Meus amados irmãos, eu vos saúdo na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor João Erlândio, do canal A Voz da Bíblia. Eu estou muito feliz de poder estar aqui mais uma vez, trazendo uma palavra de Deus para os nossos corações. E eu quero falar com vocês hoje em um texto, apenas 2 versos eu quero ler, que é no capítulo 8 de Romanos, fazer uma meditação nesses 2 versos. Vamos começar primeiramente pelo verso de número 6, porque diz assim, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Louvado seja o nome do Senhor. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Nós sabemos que a maior guerra que existe na vida do ser humano, pelo menos eu entendo dessa forma e compreendi à luz das Escrituras, que a maior guerra que eu tenho é contra mim mesmo, é contra a minha própria matéria, porque a inclinação da carne é morte. A carne só inclina, queira ou não queira, ela inclina para as coisas que não é boa. Então você tem que estar debaixo da lei do Espírito de vida. Porque se você não estiver debaixo da lei do Espírito de vida, você não consegue vencer a inclinação da carne, que traz a morte, entendeu? A inclinação do Espírito é vida e paz, entendeu? É vida e paz. E a inclinação da carne é morte. Então, porque há uma guerra entre a carne e o espírito. Quando nós vencemos a nossa carne através da lei do Espírito de vida, que é o próprio Deus, o próprio Jeová, o Espírito Santo, quando ele habita em nós, eu já fiz alguns vídeos que fala que Deus, ele bate na porta, ele quer entrar no homem, fazer morada no homem. Isso aí é espírito e vida. Quando Deus bate na porta de um coração e o homem ou a mulher abre a porta do seu coração, quer dizer, o seu corpo, o seu templo, para a morada de Deus, isso significa que a partir do momento em que Deus passa a habitar nesse templo, nessa casa, a vida dessa pessoa muda totalmente da água para o vinho. Entendeu? Muda. Por quê? Muda. Porque dentro dela, a lei do Espírito de vida está dominando a sua vida. E aí a sua carne não terá mais domínio sobre você. Porque a carne, ela quer levar você para o mal. Quando eu falo que a carne quer levar você para o mal, eu não estou falando somente de corpo. Estou falando do corpo em si, mas eu estou falando da carne em si, da força dela, do poder que ela tem para levar o homem para o pecado, mas também estou falando de você, da sua alma, que comanda o seu intelecto, a sua vontade, todas as coisas do seu corpo. A alma é o seu eu que está dentro de você, e o espírito é o sopro de vida que está dentro de você, entendeu? Então, o espírito
de Deus que vem, que fortalece o espírito do homem dentro dele, do homem, entendeu? Essa lei de Deus, essa lei dos céus, essa lei do espírito de vida que vem e faz um elo com o nosso espírito, que é o próprio sopro de Deus, que faz parte do mesmo espírito de Deus, que está dentro de você, ela muda a sua vida. Porque aí o espírito está mais forte do que a tua carne, o espírito está acima da tua carne, e ele está acima da tua alma, porque a alma, na verdade, ela chora, ela geme quando o homem vai para o pecado. Porque a alma, ela está no meio entre o espírito e o corpo e a carne. Está no meio. Só que a alma, ela não tem um domínio próprio. Ela precisa do espírito de vida para poder fortificar a nossa alma, porque o espírito de vida dentro de nós, junto com o nosso espírito, que é o sopro de Deus dentro de nós, fortalece a nossa alma. Quando a nossa alma toma as primeiras iniciativas de abrir o coração para que o espírito de vida venha e habite ali. Quando o espírito de vida habita em nós, a nossa alma é fortalecida pelo espírito de vida. E aí a carne não tem domínio, porque a alma se torna forte, junto com o espírito de vida, para vencer a carne. E aí o que acontece? A alma vai levar o homem pela unção do espírito de vida que está dentro do homem. A alma vai levar o corpo, que é o homem material, para o lado bom. Vai tirar ele vai fugir do que não presta, ele vai fugir do pecado, ele vai fugir da prostituição, ele vai fugir da mentira, ele vai fugir dos erros. Quando ele vai praticar alguma coisa, ou ele pensa em fazer alguma coisa, a alma está dominada pelo espírito de vida que está dentro de você, e a sua alma não obedece à ordem da sua carne, do seu corpo. Entendeu? Não obedece, não ouve a voz da carne. Porque a carne, ela quer praticar aquilo que entristece a Deus. Por isso que Jesus falou: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei na sua casa, e com ele serei ele comigo. Se Jesus não entrar na nossa casa, nós estamos lascados, estamos perdidos. Mas pastor, o que eu faço para mim conseguir isso aí? Todo homem tem o livre-arbítrio de escolher, que está na alma. Entendeu? O livre-arbítrio está na alma. Então, quando o homem pensa no bem, o que ele tem que fazer? Ele tem que analisar, falar: não, eu tenho que ficar do lado do bem. A alma que é o lado do bem. Aí o que a alma vai fazer? Ela vai chorar, pedir para Deus força, para que o espírito de vida entre em você. E quando Deus vê que você está, porque quando eu estou falando você, eu estou falando da alma, porque a sua carne, ela só é alguma coisa, ela só é boa em você, se você estiver na lei do espírito de vida. Porque se você não estiver na lei do espírito de vida, você vai estar na lei do espírito da morte. Por quê? Porque o espírito de vida fala com a alma, e a alma dá lugar, e a alma busca, e a alma se humilha, e a alma até chora
e começa a gerar nela uma sede de Deus. E essa sede de Deus vai fortalecendo a sua vida, vai fortalecendo a sua alma. Você vai se fortalecendo. Quando eu estou falando você, estou falando da alma, viu? Esqueça a carne. Eu falando com você, com o seu eu, o seu interior, a sua alma que está dentro de você. Entendeu? E essa alma, ela é fortalecida. Você é fortalecido ao ponto de vencer a sua carne. Quando vem aquela ira, que é o lado da carne, quando vem aquele desejo contrário à vontade de Deus, à lei do Espírito, quando vem aquela raiva, você dobra o joelho e pede força para Deus. E o Espírito de vida que está em você, ele vai vencer a carne, sempre. E você sempre será vitorioso. Agora você tem que fazer uma análise da sua vida, se você está vencendo a sua carne ou se a sua carne está vencendo você. É fácil você saber disso. Se a sua situação espiritual está mais voltada para as coisas do mundo, para as coisas da carne, para aquilo que satisfaz a tua carne, você já está fora de Deus. Nós temos que ter muito cuidado, até na questão do dia a dia, do trabalho, das lutas do dia a dia, da fadiga do dia a dia. Como assim, pastor? Porque quando você se enterra somente no trabalho, quando você mergulha somente no trabalho, somente nos interesses material, porque a lei da carne, do pecado, ela escraviza o homem, que é a lei do espírito da morte, ela escraviza o homem e cauteriza a cabeça dele, que ele tem que ficar trabalhando 24 horas por dia, e ele não tem tempo para trabalhar para Deus nem um minuto. Ele não tem tempo de buscar a Deus, ele não tem tempo de se humilhar, ele não tem tempo de orar, porque o tempo dele é trabalhar. Tem gente que trabalha o dia inteiro, quando chega de noite ainda vai trabalhar mais, porque ele quer dinheiro, ele quer uma vida boa materialmente aqui na terra. Ele só quer isso. Aí ele fica longe de Deus, ele fica longe das coisas de Deus, não busca Deus. Isso significa que a lei do espírito da morte, a lei da carne, a lei do espírito da morte junto com a carne está dominando você, que é a sua alma. E aí a sua alma só leva você para o interesse material, para a busca das coisas daqui da terra, para as coisas que satisfazem o seu ego, satisfazem a sua vontade, e ele vai trabalhando e ele vai fortalecendo a sua alma, oprimindo a sua alma somente para o lado do mal. Porque a alma é que usa, é que leva a carne para o pecado, a alma é que leva a pessoa para o erro, ela se torna um escravo da carne, entendeu? E você não tem domínio. Mas quando você busca o Espírito de vida, a lei do Espírito de vida, que é Jeová na sua vida, que é Cristo na nossa vida, aí a sua alma, você, deu para você entender muito bem o que eu estou te falando, você vai se tornar forte e vai dominar a sua carne. Aí a sua carne não terá domínio sobre você, porque o pecado que mora dentro de você vai ser escravizado, preso, manietado pelo Espírito de vida que está dentro de você, que fortaleceu o seu espírito, que é o sopro de Deus em você, e você vai se tornar forte para dominar a sua alma e a sua carne. E aí o Espírito de vida que está em você, usando o seu Espírito, que é o sopro de Deus dentro de você, vai conduzir a tua alma, fortalecer a tua alma, e a sua alma vai
vencer o pecado da carne que está em você, que está dentro de você, vai prender, maniatar ele, prender, e você vai se sentir uma pessoa liberta. Porque a Bíblia diz que o pecado mora dentro do homem, mas importa saber se ele está maniatado, se ele está preso, se ele está aprisionado pela lei do Espírito de vida. Senão, você não tem domínio. E aí você se torna uma presa do espírito da morte, que é Satanás. Então, toma muito cuidado. Toma muito cuidado. Aqui tem um versículo que eu quero ler, que diz assim: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Entendeu? Então, é simples de entender. Porque o pecado mora no homem, dentro do homem, no coração do homem. Vira e mexe, você olha, cobiça, deseja, e se você não tomar cuidado, aquele pecado que você alcançou, que você olhou, aquilo que você olhou, digo melhor, cobiçou, desejou, se for uma coisa ruim, ele começa pelo olho, aí vai para o desejo, você admira, deseja, aí vai para o seu coração. Se você deixar ir para o coração, você está lascado. A Bíblia fala descer para o coração, mas na verdade subir para o coração, porque o coração está aqui, ó. Ele não está aqui. Esse coração que está aqui é a bomba injetora do seu corpo, é só para bombar o seu sangue, para o seu corpo continuar beleza. Por isso tem que cuidar do coração, cuidar da alimentação, cuidar de tudo, para você ter um coração batendo bem. Isso é profundo, irmão. Isso é profundo. Isso é muito profundo. Mas nós precisamos aprender isso. Porque tem gente que nem sabe o que é isso. Ele nem sabe o que ele é. Ele pensa que ele só é um corpo andando aí, igual um fantasma na terra para lá e para cá. Ele não pensa que ele tem uma alma dentro dele, ele tem um espírito dentro dele. Entendeu? Que o trabalhar de Deus na vida dessa pessoa é através do espírito de vida, junto com o espírito do homem, que se ele tiver uma proporção acima da força da carne, ele prende o pecado, e o homem é dominado pelo espírito, que está sendo pelo próprio espírito dele, que Deus soprou, que veio de Deus, né? Usado pelo Espírito Santo, que é o Espírito de vida, dentro dele. E aí, essa pessoa vence o pecado e vence a morte. Do contrário, se ele estiver do lado contrário, ele vai morrer. Tanto fisicamente, porque o problema aqui não é a morte fisicamente. O problema não é a morte física. O problema é a morte espiritual. Essa que tem que ter cuidado. Então você tem que fazer uma análise da sua vida para ver como que está a sua vida. Se você estiver entendendo que a sua carne não está dominando você, você está bem. Porque quando a carne domina o homem, não é só no sentido dele adulterar, dele trair a esposa trair ele, ou trair o patrão na empresa, ou fazer qualquer coisa ou roubar, ou mentir. Não é só isso. Tem outras coisas que a lei do espírito da morte consegue colocar dentro do homem e prender o homem, tomar conta da vida do homem, num ponto que às vezes ele nem adulterou, nem traiu a esposa, vive uma vida normal. Mas às vezes ele usa de falcatrua, engana as pessoas com negócio,
passa a mão naquilo que não é dele. Sempre que vai vender ou vai fazer alguma coisa, ele usa de engano. Entendeu? Ele vai vender no comércio dele, ele sempre passa a mão em alguma coisa. Ele usa de engano com as pessoas e pega aquilo que não é teu. Ele usa extorsão. Não sei se essa é a palavra certa, mas ele extorque as pessoas. Eu acho que é isso que fala. Ele engana a pessoa, pega aquilo que não é dele. Ele coloca pessoas para trabalhar e faz aquele movimento todo, mas aí ele engana. Se ele tem que pagar um X valor para a pessoa, ele tira um pouco de cada um. Paga menos, fala que não deu, que foi difícil, que tudo foi difícil, que não sei o que e tal. Combina um preço, mas aí ele fala, mas foi tudo difícil, a produção foi isso, foi muito ruim, então eu só vou poder pagar tanto. Entendeu? A lei do espírito da morte está dominando sobre ele. E se ele continuar desse jeito, ele pode perder a salvação dele. Mas eu sempre fui fiel com a minha esposa, fui fiel, tá? Mas não é só isso que é pecado. Pecado não é só adultério. Pecado é mentir, é enganar, é cobiçar. Entendeu? É um monte de coisa. É um monte de coisa que é pecado. Usar de engano. Entendeu? Usar a boca para falar palavrão, porque a Bíblia diz que o homem fala aquilo que está cheio no coração. Se o coração dele está cheio de engano, ele sempre vai usar, ele vai soltar palavras para enganar, para persuadir. Entendeu? Aquela pessoa para enganar. Um homem que tem o espírito do diabo conduzindo ele para o lado do adultério, ele sempre vai ter uma palavra para persuadir, para enganar, para manipular aquela vida, aquela pessoa, para ele poder conseguir alcançar o seu objetivo do pecado do adultério. E ele vai falando, vai enganando ao ponto daquela pessoa admirá-lo tanto que acha que ele é o melhor homem do mundo, ou a melhor mulher do mundo. Porque tem poder de persuasão, de engano. Quando você vê uma pessoa tentando te persuadir de alguma forma, com aquele jeito todo de enganar, sabe, aquela conquista toda, cuidado com essa pessoa, ela não quer o teu bem, ela só quer te derrubar, acabar com você, e depois ela sai fora de você e te deixa rodada ou rodado. E aí você vai chorar, gemer, arrependido. Quando a pessoa se arrepende, ainda está bom. Só que você não pode viver uma vida pecando e se arrependendo, pecando, se arrependendo, pecando, se arrependendo, que se torna uma brincadeira diante de Deus. Toma cuidado com isso. Porque existe um evangelho por aí que fala, não, você peca, mas você pede perdão. Não, pecou, pede perdão. E o cara peca, vive pecando e pedindo perdão. Isso Deus não se agrada, que isso torna uma coisa que você está brincando, uma brincadeira, você está brincando com a cara de Deus. E Deus não aceita esse tipo de coisa. Então vamos fazer uma análise da nossa vida para ver como que está a nossa vida. Se a lei do Espírito de vida que está em Cristo Jesus, que é o próprio Espírito de Jeová, que está em nós, se ela estiver dominando nós estamos bem. Se você estiver fugindo da aparência do mal, se você, quando vai fazer uma coisa errada, você sente de Deus, não posso fazer isso, é porque o Espírito de vida está dentro de você. Não, eu vou fazer isso aqui, isso aí não dá nada não. O Espírito da morte está operando em você. E é muito simples. Quem vai morrer e quem não vai morrer. Crente que se diz que é cristão, mas fica usando as coisas do mundo, fica no meio da idolatria. Tem crente que tem até imagens de escultura, entendeu?
usa, adora, admira as imagens de escultura. Ah, eu tenho aquilo lá guardado, mas aquilo lá não é nada, não tem problema, isso aí não dá nada, você está enganado. Você tem aquilo lá por quê? Aquilo lá é simplesmente uma imagem de um trem, de um troço que tem boca, mas não fala. Aquilo lá tem boca, mas não fala. Aquilo não presta para nada. Tem pé, mas não anda. Tem mão, mas não apalpa. Tem olho, mas não enxerga. Tem nariz, mas não cheira. Tem ouvido, mas não escuta. E nem som algum sai da sua garganta. Como que você vai adorar uma coisa dessas que não presta? Tem gente que adora até o ser humano. Tem o ser humano como se fosse um ídolo, como se fosse um Deus na vida dele. Tem gente que endeusa um político. Tem gente que endeusa um objeto que ele tem, que ele possui. Tem gente que ama mais o que possui do que a Deus. Ama mais a fazenda, ama mais as milhares de cabeças de boi que tem, ama mais a fazenda que tem, as máquinas que tem para colher soja, porque ele só está pensando em dinheiro, o coração dele só está ali, ele não está nem aí para nada, o coração dele só está ali. Por quê? Porque a lei do espírito da morte está levando ele para a perdição eterna, porque ele não tem tempo para Deus. Agora, se você tem um espírito de vida na sua vida, tudo que você for fazer de errado, o espírito de vida toca, opa, a alma trabalha e fala, não, é por aqui, não é por aqui. Tira você do abismo e leva para o lugar bom, para o caminho bom, para a vereda direita, porque o espírito de vida está dominando você. Então eu quero que você fique com essa palavra, medita nela, e quero pedir o seu apoio, hoje, agora, daqui um pouco. Quero pedir o teu apoio. Você que entrou no meu canal pela primeira vez, se inscreve aí e dá um joinha para cima. Aquele não, aquele assim não. Dá aquele joinha para cima se você achou que essa palavra é boa. Essa palavra traz vida, irmão. Faz isso e você terá vida eterna. O dia que você partir para a eternidade, você não vai para o lugar de tormento. Você vai para o lugar onde está Abraão, Isaac e Jacó, descansando para o dia da ressurreição. Vamos fazer isso. Venha comigo para fazer parte disso aí. Que Deus abençoe sua vida, seu coração. E vamos fazer um propósito com Deus. Vamos melhorar a nossa vida. Vamos deixar o espírito de vida, a lei do espírito de vida, que está em Cristo Jesus, dominar o nosso ser, para nos tirar cada dia, nos desviar do mal e nos trazer para a sua maravilhosa e gloriosa vida eterna, que está nele, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Que Deus abençoe seu coração. Mas não deixe de se inscrever, dar o seu like, compartilhar esse vídeo com outra pessoa em nome de Jesus.